Abrangência. De acordo com o artigo 1º da Lei 13.303/2016, o Estatuto alcança toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos. Inicialmente, podemos ver que a lei se aplica em todo o âmbito nacional, aplicando-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Além disso, observa-se que a doutrina divide as empresas estatais em exploradoras de atividade econômica e prestadoras de serviços públicos. Ambas as atividades, quando analisadas em conjunto, podem ser denominadas atividades econômicas em sentido amplo, abrangendo tanto a exploração de atividades econômicas em sentido estrito, constantes no título 7 da Constituição Federal, que trata da ordem econômica e financeira, como os serviços públicos passíveis de exploração com intuito lucrativo, constantes no artigo 175 da Constituição Federal. Nessa linha, a doutrina sempre afirmou que, quando fosse editado, o regime jurídico das empresas estatais deveria se destinar apenas às empresas estatais exploradoras de atividade econômica, uma vez que o artigo 173 da Constituição Federal seria aplicado apenas a esse tipo de estatal. Ocorre, todavia, que o artigo 1º da Lei 13.303/2016 dispõe expressamente que o regime alcança toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista, que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União, ou b, que seja de prestação de serviços públicos. Portanto, o regime da lei das estatais se aplica a todas as empresas públicas e sociedades de economia mista, independentemente do tipo de atividade exercida. Portanto, não há diferenciação entre aquelas que exploram atividade econômica, exemplo, Petrobras, ou que prestam serviços públicos, exemplo, Correios. Também se submetem às normas da Lei 13.303/2016 a empresa pública e a sociedade de economia mista que participem de consórcio, na condição de operadora, artigo 1º, parágrafo 5º, e a sociedade, inclusive a de propósito específico, que seja controlada por empresa pública ou sociedade de economia mista, artigo 1º, parágrafo 6º. Indo mais fundo, apesar de ter sido elaborada recentemente, já há divergência doutrinária sobre o alcance da lei das estatais. A doutrina não tem dedicado tantas críticas ao fato de a lei vir a alcançar tanto as empresas governamentais que exploram atividade econômica como as que prestam serviços públicos, uma vez que o próprio sentido do artigo 173 da Constituição Federal não é tão preciso. Portanto, não é esse o fundamento da divergência. O problema surge, na verdade, com o conceito da expressão serviços públicos. Sabe-se que o sentido da expressão serviços públicos constante no artigo 175 da Constituição Federal alcança apenas os serviços públicos próprios, ou seja, aqueles que são de titularidade do Estado, só podendo ser explorados pela iniciativa privada mediante regime de delegação. São os denominados serviços públicos econômicos, uma vez que possuam aptidão de exploração com finalidade lucrativa, a exemplo dos serviços de telefonia e transporte urbano. Por outro lado, esse dispositivo não alcança os serviços públicos não econômicos, ou seja, aqueles que independem de delegação do Estado, uma vez que são livres à iniciativa privada e que, quando prestados pelo Estado, não podem possuir potencial lucrativo. Estes últimos constam no título 8 da Constituição Federal, que trata da ordem social, envolvendo os serviços de saúde, educação e assistência social. Quando prestados diretamente pelo Estado, são considerados serviços públicos. Porém, quando prestados pela iniciativa privada, não são serviços públicos. Basta lembrar que existem inúmeras escolas particulares e hospitais privados, que não firmam contrato ou qualquer outro instrumento de delegação, mas apenas se submetem ao poder de polícia estatal.
Tais serviços, segundo a doutrina, também não deveriam ser prestados por empresas estatais, mas sim por autarquias ou fundações governamentais, dada a natureza deficitária dessas atividades. O artigo 175 também não permite a prestação de atividades exclusivas de Estado, como os serviços de segurança pública, justiça, soberania ou outros serviços indelegáveis. Nessa linha, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo defendem que nem toda empresa pública e sociedade de economia mista é exploradora de atividade econômica ou prestadora de serviços públicos. Por isso, a Lei 13.303/2016 não se aplica a todas as empresas estatais, em que pese o seu regime alcance quase todas. Os autores citam que algumas empresas públicas e sociedades de economia mista foram criadas para o exercício do poder de polícia ou realização de atividades de regulação, como por exemplo, a Companhia de Energia e Tráfego, 7 do município de São Paulo, que é incumbida, entre outras atividades, de planejar e implantar, nas vias e logradouros locais, a operação do sistema viário, com o fim de assegurar maior segurança e fluidez no trânsito. E 2. A Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A.E. PTC, do município de Porto Alegre, cuja finalidade institucional é de regular e fiscalizar as de atividades relacionadas com o trânsito e os transportes locais. Além disso, também existem empresas públicas e sociedades de economia mista que atuam em áreas de interesse social, como nas atividades de saúde, ensino e pesquisa científica. Para exemplificar, temos o Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., HNSC, Sociedade de Economia Mista Federal, que presta serviços de saúde no âmbito do SUS. 2. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares IBSER, que é uma empresa pública federal que atua na prestação gratuita de serviços médicos hospitalares, bem como na prestação de serviços de apoio ao ensino em instituições públicas federais de ensino, no campo da saúde. 3. A Empresa de Pesquisa Energética EP, que também é uma empresa pública federal, que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento do setor energético. Portanto, pelos ensinamentos dos dois professores, a Lei 13.303/2016 se aplica a todas as empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica ou que prestem serviços públicos, conforme descrito no próprio artigo 1º desta lei. Porém, não se aplica àquelas empresas públicas e sociedades de economia mista que não atuam nessas áreas, ou seja, que nem atuam na exploração de atividade econômica em sentido estrito e também não atuam na prestação dos serviços públicos econômicos. Ressalva-se, todavia, que essa observação dos autores, em que pese muito bem fundamentada, talvez não seja levada em conta pelas bancas de concursos, pois outros autores afirmam categoricamente que a aplicabilidade da Lei 13.303/2016 é extensiva e alcança todo e qualquer tipo de empresa pública ou sociedade de economia mista. Em provas, teremos que analisar o contexto da questão. A tendência é considerar que a Lei 13.303/2016 aplica-se a todas as empresas públicas e sociedades de economia mista, pois parece ter sido esse o interesse do legislador ao não incluir, nos conceitos de empresas públicas e de sociedades de economia mista, artigos 3º e 4º, a natureza da finalidade dessas entidades. Por outro lado, uma questão que traga, no enunciado ou nas alternativas, a consideração de que eventuais empresas estatais podem atuar em áreas que não sejam de exploração de atividade econômica em sentido amplo, podem considerar que a Lei 13.303/2016 não alcança, de fato, todas as empresas públicas e sociedades de economia mista. Daqui para frente, vamos partir do pressuposto que a Lei 13.303/2016 se aplica a todas as empresas públicas e sociedades de economia mista, tudo isso com o objetivo de facilitar a sistematização do conteúdo, em que pese o aluno deva levar os apontamentos feitos acima para a prova.
Porém, algumas regras da Lei 13.303/2016 não se aplicam, a princípio, a todas as empresas estatais. O Estatuto dispõe que as seguintes regras não se aplicam à empresa pública e à sociedade de economia mista que tiver, em conjunto com suas respectivas subsidiárias, no exercício social anterior, receita operacional bruta inferior a R$ 90 milhões. Artigo 1º, parágrafo 1º. A exigência de adoção de práticas de gestão de riscos e controle interno. Artigo 9º. B. Exigência de criação de comitê estatutário para verificar a conformidade do processo de indicação e de avaliação de membros para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal. Artigo 10. C. Exigência de previsão na lei que autorizar a criação de diretrizes e restrições a serem consideradas na elaboração do Estatuto da Companhia. Artigo 13. D. Regras de responsabilidade do acionista controlador, artigos 14 e 15. E. Regras de responsabilidade e indicação dos administradores, artigos 16 e 17. F. Regras de competência e organização do Conselho de Administração, do membro independente do Conselho de Administração, da diretoria, do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal, artigos 18 a 26. Porém, falamos que essas regras de governança apenas não se aplicam a princípio. Isso porque o Estatuto fixa um prazo de 180 dias, a contar da publicação da Lei 13.303/2016, para que os poderes executivos de cada ente editem atos que estabeleçam regras de governança destinadas às suas respectivas empresas públicas e sociedades de economia mista que possuam a receita operacional bruta abaixo dos R$ 90 milhões, observando as diretrizes da Lei das Estatais. Caso essas regras especiais não sejam editadas no prazo de 180 dias, as respectivas empresas públicas e sociedades de economia mista deverão seguir as regras de governança da própria Lei das Estatais. Artigo 1º, parágrafos 3º e 4º. Ainda sobre a abrangência da Lei das Estatais, o artigo 1º, parágrafo 2º, dispõe que os capítulos sobre licitações e contratos se aplicam inclusive à empresa pública dependente. Nessa linha, a Lei de Responsabilidade Fiscal define empresa estatal dependente como a empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. O conceito é um tanto técnico, mas não creio que precisamos aprofundar tanto o tema. Basicamente, a empresa estatal dependente é aquela que depende do ente controlador para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio ou para a realização de seus investimentos, despesas de capital. Porém, de fato, a redação do artigo 1º, parágrafo 2º, é um tanto confusa. Ao dispor que esses capítulos se aplicam inclusive à empresa pública dependente, o dispositivo pode nos dar a ideia de que as demais regras da Lei das Estatais, ou seja, as que não se referem às normas de licitações e contratos, não seriam aplicáveis às empresas públicas dependentes. Creio que não seja esse o sentido da lei. O que podemos acreditar, por ora, é que a Lei das Estatais foi redundante em relação às regras de licitações e contratos, para reforçar a não aplicação da Lei 8.666/1993 para as licitações e contratos das empresas públicas dependentes. O que reforça esse entendimento é o fato de que o dispositivo utilizou a expressão empresa pública dependente e não empresa estatal dependente. Vale dizer, a Lei de Responsabilidade Fiscal utiliza a expressão empresa estatal dependente, abrangendo todas as empresas controladas, sejam empresas públicas ou sociedades de economia mista, que dependam do ente controlador para se manter. Assim, a utilização da expressão empresa pública dependente, juntamente com a redundância do próprio artigo 1º, parágrafo 2º, teria a finalidade de evitar futuras interpretações sobre a aplicação da Lei 8.666/1993 para as licitações e contratos das empresas públicas que dependam de recursos financeiros do ente controlador.
Esse tema, no futuro, será melhor esclarecido por nossos doutrinadores e tribunais. Por ora devemos lembrar que as regras de licitações e contratos também se aplicam às empresas públicas dependentes, o que não significa que outras regras também não lhes são aplicáveis. Por fim, quando as empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias participarem em sociedade empresarial, porém sem deter o controle acionário, deverão ser adotadas, no dever de fiscalizar, práticas de governança e controle proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do negócio do qual são partícipes. Artigo 1º, parágrafo 7º. Portanto, as disposições da lei das estatais não alcançam essas sociedades em que não há o controle acionário, mas as empresas estatais controladoras deverão adotar práticas de governança e controle para evitar perdas no negócio.